O Karatê-Do é uma arte marcial japonesa caracterizada pelo uso essencial das técnicas de percussão, especialmente socos, chutes e bloqueios. Mas além dessas técnicas são empregadas também chaves, projeções e golpes aéreos. É uma arte que nasceu do intercâmbio cultural de muitas nações, mas teve no seu centro de desenvolvimento os guerreiros de Okinawa, que viviam no antigo reino do Ryukyu, num arquipélago entre o Japão e a China. Como o Ryukyu foi anexado ao Japão no início do século XVII, essa arte marcial passou a ser, com o tempo, uma prática também característica dos japoneses. Ela tem como proposta o desenvolvimento do caráter, do respeito, da disciplina, o desenvolvimento corporal através do treinamento físico e a compreensão das estratégias de luta, tanto aquelas que faziam parte do arcabouço japonês de estratégias, vindas das práticas antigas com a espada e outras lutas corporais, mas também daquelas desenvolvidas em Okinawa e na própria China. Quando o imperador japonês visitou Okinawa no final do século XIX, foi agraciado com uma importante apresentação. Essa apresentação, onde foram demonstrados pela primeira vez ao imperador os estilos de karatê, fizeram com que ele convidasse Gichin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno, a levar a mesma demonstração para o Japão em 1921. Nessa data, o karatê começou a ser conhecido pelos japoneses das ilhas principais. Após essa apresentação, o mestre não conseguiu mais retornar a Okinawa. Foi sucessivas vezes convidado a ensinar nos mais diversos locais, inclusive no Kodokan, o espaço mais importante das artes marciais do Japão, a escola do fundador do judô, Jigoro Kano. Depois, o karatê se espalhou por todo o Japão e, posteriormente, os principais alunos de Funakoshi o espalharam pelo mundo. Entre eles, Masatoshi Nakayama, como grande líder da Associação Japonesa de Karatê, e seus alunos diretos que levaram o karatê para vários países, como Hirokazu Kanazawa, Tetsuhiko Asai, Kenosuke Noeda e muitos outros. No final da década de 80, houve uma grande divisão na Associação Japonesa de Karatê. E desse momento de tensões surgiram duas vertentes principais: a nova Associação Japonesa de Karatê e a Federação de Karatê Shotokan, ou Japan Karate Shoto Federation, JKS. O karatê da JKS, desenvolvido por Tetsuhiko Asai durante seus treinamentos como diretor técnico da antiga Associação Japonesa de Karatê e no seu contato mais próximo com as artes chinesas, criou um segundo ponto de revolução nessa arte. Ele desenvolveu quase 150 exercícios formais e muitas formas de treinamento baseadas nessa união do karatê japonês, karatê de Okinawa e das artes marciais da China. O que nós vamos apresentar hoje são exercícios básicos daqueles que estão iniciando no karatê dentro da escola JKS.
Alguns dos exercícios desenvolvidos diretamente pelo mestre Tetsuhiko Asai e outros por seus alunos. Durante o treinamento das 3 etapas do Kihon, são utilizadas posturas específicas que depois também serão usadas na parte de treinamento de formas, as rotinas, ou kata, e no treinamento de luta básico. A partir da posição natural Shizentai, onde o nosso corpo vai estar em alinhamento com postura, os braços levemente projetados à frente para a ação, mãos fechadas para que as técnicas básicas sejam executadas e os pés levemente para fora, saem todas as técnicas da postura natural, Hachinoji-dachi e Shizentai, postura básica. A primeira das posturas que é utilizada na maioria das técnicas, com o peso projetado à frente e intenção de ataque, chama-se Zenkutsu-dachi, base avançada. Então, para a execução de Zenkutsu-dachi é preciso que se deixe 60% do peso do corpo na perna, na coxa da frente. O pé deve ser corretamente posicionado de maneira que a faca do pé esteja alinhada para frente e não o meio do pé. Uma tensão na parte interna das coxas para que a base esteja firme. E a sola dos 2 pés firmemente enraizada no chão. Todos os seus pontos. Sola dos 5 dedos, bola do pé, faca do pé e calcanhar. Quando a tensão correta é feita, mesmo quando nossa base é puxada, nós continuamos firmes. Então esses são os detalhes fundamentais de Zenkutsu-dachi. Agora mãos na cintura. Em Zenkutsu-dachi podem acontecer 2 movimentos básicos de quadril. Quando os quadris rotam externamente e o corpo fica semi-voltado para o lado, posição Hanmi, onde é preciso ter o cuidado do joelho da frente não cair para dentro e que o joelho de trás flexione suavemente para ter espaço para que o quadril faça o movimento de lateralização. E a posição frontal, onde nós sentimos que os quadris fecham, rotam internamente, o abdômen contrai e a força é direcionada adiante, chamada posição Shomen. Aí a meia volta para frente. A segunda postura básica do estilo Shotokan chama-se Kokutsu-dachi, base recuada. Diferente de Zenkutsu-dachi, onde os pés ficavam alinhados pela largura da cintura do quadril, em Kokutsu-dachi os pés devem estar na mesma linha. Os calcanhares ficam projetados na mesma direção. O pé da frente e o pé de trás, agora como uma posição de L, devem manter aquele alinhamento onde a faca dos pés se direciona em cada uma das 2 direções. Mas agora o peso, ao invés de estar concentrado à frente, está concentrado na perna de trás, 70% na perna traseira e só 30% na perna dianteira. É uma postura geralmente empregada em defesa. Aí, oi. Terceira base fundamental chama-se Kibadachi, postura de cavaleiro. Em Kibadachi, os pés ficam voltados para frente, como nas posturas anteriores, porém agora o peso fica distribuído exatamente igual entre as 2 pernas.
Então o nosso centro de gravidade deve estar exatamente no centro da base. Joelhos sutilmente projetados para fora, para que a base fique firme, quadril bem encaixado e distribuição equilibrada do peso. Aí, amém. O Karatê-Do possui 3 pilares fundamentais. O treinamento de fundamentos, o Kihon, treinamento dos exercícios formais, o Kata, e o treinamento de técnicas para a luta, o Kumite. Talvez dos 3, o mais importante seja ainda o primeiro, o Kihon. Todo o diferencial do Karatê-Do não está nas técnicas em si, mas sim na forma como fazê-las. É o que diferencia a nossa arte marcial das demais. Os detalhes que nos permitem gerar força, impacto, velocidade, de maneira que talvez outras técnicas não permitam. Dessas técnicas, a mais fundamental é o movimento de soco. Então, para a forma correta de socar, nós vamos sempre procurar, inicialmente, fechar a nossa mão, de forma que nós façamos flexão dos dedos, até que eles encontrem o centro da palma da mão, e depois o nosso polegar vai se posicionar abaixo dos 2 dedos maiores, do indicador e do dedo médio. Com essa mão feita, partindo do quadril, o soco vai ser executado com um movimento de extensão de cotovelo e pronação da rádio ulnar, articulação formada pelos ossos do antebraço. Como se nós estivéssemos parafusando a frente, apenas a região das articulações mais altas dos dedos indicadores e médio, que em japonês nós vamos identificar como uma região chamada Seiken, toca no alvo. Outro cuidado importante é que nós tenhamos a sensação de um alongamento do Seiken até a raiz do ombro, fazendo com que o alcance aumente significativamente e a energia seja transferida à frente no final do impacto. Além das técnicas de soco, nós vamos estudar as defesas principais. As 5 defesas fundamentais no estilo Shotokan de Karatê. A primeira e mais fundamental, usada nas posturas básicas e também nos inícios da maioria dos exercícios, chama-se Gedan Barai, varrida para o nível baixo. Para executar Gedan Barai, nós vamos procurar posicionar o nosso braço de preparação à frente do corpo e a mão que executa a defesa inicia ao lado da nossa orelha, do lado oposto dessa mão, de maneira que os cotovelos estejam próximos, mas não se toquem, de que nosso tronco esteja protegido por um braço e a garganta pelo outro cotovelo. A partir dessa posição, os braços trocam de lugar. Aquele que está próximo à orelha varre à frente e abaixo, protegendo todo o tronco, enquanto o outro volta para a posição ao lado do quadril, a mesma que nós posicionamos nosso punho para socar. Então, a cada vez que a defesa é executada, protege todo o nosso corpo e termina direcionada para baixo. A segunda defesa fundamental é uma defesa que protege o nível médio do tronco e sua trajetória acontece de fora para dentro. Chama-se Sotouke.
Stolke deve ser executado a partir da posição inicial com a mão de preparação à frente e o braço que defende aberto para a lateral, de maneira que esse primeiro movimento também possa ser utilizado para proteger a cabeça, movimento para o lado externo, e depois, quando os braços trocam de posição, a mão de preparação volta para o quadril e o braço que iniciou ao lado da cabeça varre à frente, bloqueando qualquer ataque que seja direcionado ao peito. Então, nosso movimento vem de fora para dentro. Como em todas as defesas, o braço deve chegar até o limite do corpo, protegendo qualquer região que possa ser atacada. Terceira defesa básica chama-se Uchi-uke. É um movimento que lembra, em alguns aspectos, o nosso segundo exercício, porém, a trajetória agora é feita de dentro para fora. De maneira que inicie próximo à cintura, próximo à faixa, e num movimento de semicírculo, defenda toda a região da frente do corpo, também na altura média. Nosso outro braço, a posição de preparação, inicia à frente, e quando os braços trocam de lugar, o corpo é protegido, repelindo um ataque que possa ser feito ao nosso tronco, com esse movimento do interior para o exterior. O quarto movimento de defesa básico é uma técnica utilizada para proteger a cabeça, rosto e o crânio, que defende toda a região alta do nosso corpo, chamada Jodan Nage-uke. É uma defesa ascendente para o nível alto. O mais importante em Jodan Nage-uke é o relaxamento do nosso ombro, para que o movimento não seja linear de batida, como um ataque com a região do cotovelo, mas sim a projeção do antebraço para cima num movimento relativamente circular, que é utilizado para repelir um ataque à face ou alguma direção alta da cabeça. Para executar Jodan Nage-uke, nós iniciamos na posição de preparação com o braço protegendo a cabeça acima da testa, a outra mão na cintura, como nos exercícios básicos de soco e das outras defesas. Ao iniciar o movimento, os braços se cruzam, mais ou menos na altura da garganta, e depois o braço da defesa segue até chegar numa posição próxima à da posição de preparação. Então os braços sempre vão executar um movimento que inicia semelhante a um gancho, os braços cruzam e depois a proteção é executada ao final. A quinta defesa básica chama-se Stolke, defesa com a mão em espada, em forma de espada. Na posição de preparação, uma das nossas mãos é colocada à frente com essa sensação de que está furando, enquanto a outra vai para o lado da nossa orelha, numa posição semelhante à posição inicial usada para a primeira defesa, Gedanbarai, porém com as mãos abertas e apontando mais à frente. Durante esse movimento, o braço de preparação também pode ser utilizado para proteção, externa, interna ou para ataque.
E o outro braço deve estar colocado de maneira que o cotovelo proteja a garganta. A partir dessa posição inicial, os braços trocam de lugar. O braço que está na orelha corta diagonalmente para baixo e o outro volta para a região do plexo solar, de maneira que o cotovelo e os dedos estejam mais ou menos na mesma altura. Então, este alinhamento também é importante. Cada vez que a defesa é executada, o movimento de proteção acontece para o lado externo. Então, a defesa repele um ataque para fora. O importante no treinamento dos movimentos de braço consiste em sentir a função de cada uma das articulações principais. O uso do ombro é fundamental. O ombro deve estar livre e permitir que os movimentos nasçam da sua raiz. Os cotovelos devem flexionar e estender de forma vigorosa e veloz para aumentar a potência de cada movimento. Nossa articulação da rádio ulnar, formada pelos ossos do antebraço, deve permitir torções vigorosas, tanto para os movimentos de todas as defesas, quanto para o soco, nos trazendo essa noção de que por dentro do braço nós podemos visualizar uma espiral que serve como um movimento perfurante nos ataques e como um movimento que permite repelir golpes lineares quando usada na defesa. Depois do treinamento da primeira etapa do Kihon, chamada Teuasa, técnicas de mão, nós vamos nos deter ao domínio das técnicas de chute, Keriwasa. Dessas técnicas, a primeira e mais fundamental chama-se Maigeri, chute frontal. Maigeri deve ser executado a partir de uma base firme, elevando-se o joelho, e só após essa elevação com o pé próximo da coxa, nós lançamos o chute à frente, para que depois retorne para a posição inicial. Aí, calma aí. Ichi. Ao executar Maigeri, é fundamental que o pé esteja alinhado com a perna e os dedos para cima, para que a região da bola do pé, coxi, seja usada no impacto. Após a batida com essa região frontal, a perna é recolhida e volta para a base, naturalmente. Segunda técnica básica de chute no Karatê-Do chama-se Mawashigeri, chute circular. O chute circular é feito a partir de uma base instável, da mesma forma que o chute frontal, só que diferente do chute anterior, o nosso pé e joelho devem ser elevados ao lado do corpo na preparação. Após a preparação, é feito um giro na ponta do pé da frente e executa-se o chute, com a intenção de atacar parte lateral do corpo ou as costas do adversário. Aí, Jukamai.
A mesma região vai ser utilizada para este chute. Então, os dedos são puxados para trás, só que diferente do chute anterior, o pé é puxado na direção do joelho, de maneira que a ponta do pé entra em contato com as costelas do adversário pelo lado. Aí, depois da execução da batida, volta-se o movimento de perna e retorna à base. A terceira etapa de treinamento dos fundamentos do Karatê-Do é o treinamento de combinações. Chama-se Renzoku-Waza. Em Renzoku-Waza se treina a transferência de força, peso e a dinâmica de um movimento para o outro, essencialmente técnicas de perna que antecedem técnicas de braço. Durante essa execução, há 3 técnicas básicas para se exercitar. Maigeri, seguido de Oizuki, chute frontal, seguido do soco direto. Maigeri, seguido de Sanbonzuki, chute frontal, seguido por 3 socos. E Maigeri, seguido por Gyakuzuki, o chute frontal seguido de um soco reverso. Em todas essas técnicas, é importante se utilizar, como nos exercícios iniciais, a aproximação do processo chifoide final do osso externo do pubis, com a compressão do abdômen correta, que permite que esse deslocamento à frente, a transferência de peso e de impacto para o adversário seja maior. A correta movimentação de quadris também é fundamental. Quando se executa uma técnica seguida de outra, os nossos quadris vão ser projetados à frente, levando essa dinâmica de um movimento para o seu próximo.